Eu chamei todo mundo aqui na frente, mas quem vai falar aqui é o Salvador. Salvador, quando eu encontrei o Salvador, ele estava zoadaço, né? Era alcoólatra, né? E eu falei para ele, como é que você chama? Ele começou a dar risada e falou assim, sou o Salvador. Estou precisando ser salvo, né? E está aqui a família do Salvador, vocês vão entender por que eu trouxe toda a família, você é uma agregada, né, minha filha? Isso, né? E está aqui, são os filhos deles, né? Todos eles aqui, eles moraram lá na nossa chácara, lá no CCF, por quantos anos? 3 anos, né? E foram bênção para nós ali. E eu quero só apresentar a família, porque ele vai dar um breve testemunho aqui, que vai tocar o seu coração, com certeza. Amém? A graça, igreja, a graça e a paz. Ficar mais alto, né? Então, pastor, eu gostaria de começar dizendo aqui, agradecer a Deus. Eu quero dizer a Deus, muito obrigado por Ele me tirar das trevas, me tirar da morte certa e me trazer para a tua maravilhosa luz. Amém? Então, como o pastor disse, gente, eu era um alcoólatra, sabe? Eu comecei a beber muito cedo, com 17, 18 anos. Eu comecei a beber porque eu era tímido, eu tinha uma timidez muito grande. Então, quando eu comecei a sair para namorar, eu tinha que beber alguma coisa. E na época, tinha em modos mais velhos conhecer um Cuba Libre, era uma mistura então de gin com Coca-Cola e bastante limão. E era até agradável de beber, porque não tinha, né? Ficava meio adocicado, meio assim. Então eu comecei bebendo dessa forma. E aí eu vi que eu ficava alegre, como me comunicava com as pessoas, tudo. E isso foi fazendo parte da minha vida, gente. E no decorrer do tempo, bebendo, já tinha minha turma, assim, a gente se encontrava toda a tarde. Então, toda a tarde, aquela bebida, as pessoas bebiam outra bebida, eu ia na Cuba. E foi indo. E uma certa vez, depois já mais tarde, eu trabalhava num banco trabalhava na abertura de conta do banco. E eu, naquela época, ainda bebia socialmente, mas aí acontecia que eu ia almoçar, eu já bebia um pouco e voltava para o banco mais alegre do que merecia. Trabalhava na abertura de conta ainda, então quando ia uma moça estava falando, no Estado Civil, sou desquitada. Aí eu já começava com aquelas inconveniências do alcoólatra mesmo que tinha. E assim mesmo, gente, olha, o pessoal, eles gostavam muito de mim e tal, e eles foram preterando assim, a minha vida, foram segurando eu, até que um dia a gente me chamou e falou, olha, infelizmente, eu vou te dar um conselho de como pai, eu gosto de você como um filho, você é uma pessoa muito boa, mas esse alcoolismo vai te trazer problema na vida, para com isso tudo. E me dispensou, porque ele falou, olha, os clientes estão reclamando, seus amigos, seus colegas que trabalham estão reclamando, e eu fui dispensado, né? Mas eu não dei a mínima importância, na verdade, sabe? Eu continuei bebendo, e eu sentia mesmo assim um vazio, não era feliz na vida realmente, sabe? Até que uma vez, gente, uma amiga que bebia junto comigo, ela falou assim, vamos num centro espírita? Eu não tinha nada, falei, vamos lá então. E aconteceu que eu fui nesse centro espírita, e no momento que eu sentei no pé lá de uma pessoa da entidade, que naquele momento estava representada ali por um preto velho, ele falou da minha vida até aquela hora que eu estava ali, gente. Eu fiquei muito espantado, fiquei até muito admirado, né? Eu falei, puxa vida, que coisa, né? Aí eu pensei até comigo, gente. Eu falei, essa menina deve ter dito alguma coisa para ele, né? Ele imediatamente mandou chamar a menina e veio lá. Ela falou assim, você falou alguma coisa para mim? Ele falou, não, meu pai. Ele falou, então, ele está pensando que você falou alguma coisa. Nossa, aquilo me deixou super admirado, né? Eu falei, meu Deus, então já pensou eu com um poder desse? Eu fiquei mesmo querendo. Aí voltei mais vezes nesse centro espírita. E o fato foi que um dia, eu já querendo, ele pegou e falou, você quer entrar para trabalhar aqui junto com a gente e tal, nas gírias? Eu falei, claro, quero sim. Aí fui para lá, aí nós fomos para a praia, para as matas, fiz alguns rituais lá e comecei a trabalhar. E eu me esforçava tanto, gente, porque eu queria, pensava que estava servindo a Deus naquele exato momento ali. O fato é que eu fui também ali sobressaindo, desempenhando bem as minhas tarefas. Então, até que quando eu deixei lá a minha guia, que chama guia, aquelas coisas, tinha até grau que eu estava apto a ser o chefe de um terreiro, gente. E eu gostava muito disso, sabe? Não tinha
desejo de sair, gente. Olha, irmãos, muitas coisas que eu vi lá, e teve uma coisa que me chama muita atenção, que até hoje eu fico assim, pensando naquilo que aconteceu. Teve uma vez, de um hospital de Campinas aqui, as freiras ligaram lá no terreiro e falaram, pediram para nós ir lá fazer um trabalho, e nós entramos num quarto, tinha um corpo de uma mulher, a mulher estava viva e ela estava praticamente aberta, estava um cadáver em cima da cama, um esqueleto, e ela viva, ela não morria. Eles tinham tentado de tudo para que se desligasse os aparelhos, ela não morria. E nós fizemos um trabalho ali para aquela pessoa, para que ela viesse a morrer, e era uma ex-mãe de santo, que ela tinha um terreiro e o espírito não queria desencarnar, segundo eles diziam. Eu estava agarrado nas coisas da terra aqui, gente, então a pessoa não morria. Nós fomos lá, fizemos um trabalho, aí depois, mais tarde, ligaram, falaram que a pessoa desencarnou, que a pessoa morreu, gente. Então, veja bem, aquilo foi assim uma experiência na minha vida que eu fiquei, né, e eu gostava muito daquilo, tudo me dedicava bem para aquelas coisas, sabe? E depois, como eu estava na Umbanda assim, falaram uma vez para mim, eu falei, vou no candomblé, gente. Então, candomblé é mais forte, aquelas coisas, tudo. Eu fui visitar o candomblé e gostava, e frequentava muito o candomblé. Até que um dia o chefe do terreiro também ele falou para mim, você quer deitar para o santo? Deitar para o santo seria ficar 40 dias num quarto escuro, sem se alimentar ali, se alimentava com sangue de animal, com as oferendas que seriam oferecidas, que as entidades iriam pedindo ao longo desses 40 dias. Mas eu falei, não, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Ele falou que trabalhar, você fazendo isso aqui, você nunca mais vai trabalhar para ninguém. E eu prometo que assim que você puder, você vai, quer fazer uma aposta comigo, você me dá um boi, de tanta bens que você vai ter. Mas eu falei, não, eu não quero, não vai ser possível, eu não fiz, gente. E depois de algum tempo, eu descobri que dentro desse ritual, assim, quando você termina de fazer aquilo, eles te dão, você fica sem se alimentar, tudo, eles te dão uma garrafada, chamada garrafada, que seria um líquido, assim, para fortalecer o corpo e tal. E mais tarde eu vim a saber que dentro dessas garrafas, além de muitas ervas, muitas coisas, existe ali dentro a urina e fezes do Pai do Santo, que é a forma de você fazer total submissão ao diabo, que é uma forma de te prender total submissão. A partir do momento que você ingerir aquilo, você fica totalmente submisso àquelas entidades, ao Pai do Santo, aos diabos. E eu então não quis me livrar de tomar esse líquido, né? E no decorrer do tempo, gente, o que aconteceu? Eu casei na Umbanda e batizei meus dois filhos, meu filho e minha filha, na Umbanda. Eu batizei eles e até mais tarde eles me cobravam, falaram, pai, mas por que você fez isso? Eu peguei e disse, naquele momento era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu achava que era o melhor para vocês, né? E eu só deixei a Umbanda, gente, deixei o espírito exatamente no dia em que acabou também o meu casamento. Foi o meu primeiro casamento, que por causa do álcool, daquelas coisas todas, eu não tive mais condições de não ter casamento, então eu peguei e falei, nossa, então não vou mais para lá. Aí eu fiquei separado, né, desempregado logo em seguida, e aí fiquei livre para beber. Aí passei a beber de manhã, à tarde, não tinha muitas regras não. Fui bebendo, tinha algum pouco de dinheiro, ainda fiquei morando em pensão e tal, e fui vivendo minha vida. Aí passou um tempo, eu estava indo ali, andando na frente do Glicério ali, vi lá precisa-se de vendedor, lá, que era para vender tipo umas rifas que sorteavam uns carros assim, então a gente entrava numa Kombi, ia por cidades próximas, e tipo, você vendia, custava R$1 uma cartela, cada cartela que você vendia, você ganhava 20 centavos, né, 20% do total. E eu, como bebia bastante, aí já cedo bebia, entrava na Kombi toda alegre, saía, vendia, e vendia tipo R$100 por dia, pegava já meus 20, bebia e tal. E nesse trabalho aí eu conheci a Paula, né? Então, até a Paula. E eu, quando vi a Paula, comecei, né? Falei, estou sozinho, eu vou tentar. E de fato que ela não queria nada comigo também, foi quase um ano ali, batalhando, até que ela se rendeu aos meus encantos. E nós então fomos morar juntos, né? Aí em seguida ela ficou grávida e nós ficamos juntos. Aí nós fomos morar lá em Sumaré, alugamos uma casa e eu trabalhava de pintor e tal, mas continuava bebendo. Então
Tinha uma música que dizia naquela época entre tapas e beijos, era exatamente a situação nossa, gente. Nós brigava de manhã, fazia a paz à tarde, à noite nós brigava de novo, de manhã fazia as pazes, e aí era uma coisa insuportável, gente. Era uma coisa assim, sabe, sem nenhum respeito, sem nada, nossa relação era muito tumultuada. Até que quando o Ian, nosso filho mais ou menos, estava com 1 ano, aí nós separamos de vez mesmo, não teve mais jeito, nós nos separamos. E ela ficou morando em Sumaré e eu vim aqui para Campinas, aí eu peguei e fui para a rua. Não teve mais jeito, não tinha mais condições nem de trabalhar, nem de fazer nada. Eu vim para as ruas e comecei a mendigar e a dormir nas ruas, gente. E toda vez que uma pessoa vai mendigar, eles sempre contam uma história meio triste e tal, que as pessoas acabam dando dinheiro, né? E eu descobri um modo mais simples de ganhar dinheiro que as pessoas não se recusavam. Era, você anda com uma moedinha na mão que os andarilhos te chama de chama, é a chama. Então você põe, por exemplo, 50 centavos na mão, chegava com uma pessoa e falava: olha, eu estou com vontade de beber uma pinga, de comprar uma garrafa, e custa R$2, eu tenho 50, você pode dar R$1? As pessoas, alguns davam 5, outros davam 10, e dava 3, e dava 2. Como você está falando a verdade, toma. Então era mais fácil. Era falar a verdade, dizer que você queria tomar uma pinga. E as pessoas então eu continuei então bebendo, gente. Eu estava praticamente à beira da morte, né? E para vocês terem uma ideia também, gente, olha só, no meu tempo, né, quando eu tinha minha casa, tinha tudo, eu tinha nojo, por exemplo, se o meu filho estava bebendo um refrigerante, eu jamais pegava no copo, beber o resto, beber a sobra, eu não fazia isso de forma alguma. Eu cheguei a um ponto que nós fazíamos uma roda, aquelas pessoas com feridas, pessoas doentes, com hepatite, tudo, põe uma garrafa, cada um bebia um gole, passava a garrafa para todo mundo. E eu falei: meu Deus, que situação que eu cheguei. Então, eu estava praticamente à beira da morte, sendo que um dia, então a igreja aqui estava de nova, que tinha aberto há pouco tempo. E eu estava dormindo ali em frente, ali num banco ali. E quando acabou o culto aqui, eu estava lá, eu lembro bem perfeitamente, eu tinha R$17 no bolso, 2 maços de cigarro e uma garrafa de pinga, estava dentro da minha sacola. E eu não ficava sem cigarro e nem sem pinga. Se eu ficava sem cigarro, eu andava com isqueiro no bolso, já eu achava bituca na rua, esse bituca acendia e ficava fumando direto, fumando e bebendo. E naquele dia, então, eu acordei, estava uma pessoa ali na frente, eu vim ali e pedi um dinheiro que era para o Marcelo Lotufo, que está ali. Falei para ele: você pode me arrumar um dinheiro aí? Ele imediatamente enfiou a mão no bolso assim e me deu R$10. E eu peguei esses R$10 e fui lá e sentei lá no banco, e ali houve um mover de Deus na minha vida naquele dia. Porque eu falei: poxa, ele enfiou a mão no bolso, me deu, nem questionou nada. Eu falei: talvez até vai fazer falta para ele. Foi o meu raciocínio. Eu falei: eu vou lá devolver o dinheiro. E vim devolver para ele ali. Ele falou: não, eu te dei, você quer mais? Eu falei: não quero, estou te devolvendo. Ele falou: não, ele falou: você quer entrar aqui, vamos conversar um pouquinho? Aí entrou, né? Eu falei: não queria muito, mas eu entrei. Ele me levou ali na salinha, aí a hora que ele foi orar, manifestou um demônio em mim ali dentro do quartinho ali. Eu nem queria vir, justamente por isso que ele ficava violento, assim, essas coisas. Mas ali no quartinho eles oraram por mim, viu? Aí eles falaram assim, né? Para mim, o pastor veio lá. Eu comecei, vim seguir aqui, vim uns poucos dias aqui na igreja, vim. E o pastor um dia pegou e falou para mim: você quer se internar? Eu não gostava de internar, gente. Na verdade, quando eu estava não aguentando mais, me internava, mas assim, já com a ideia de voltar a beber de novo. Eu falava: vou dar um descanso aqui pro filho e voltar. Aí, o fato que o pastor pegou, ele me mandou lá para Bebedouro. O pastor me levou lá com a pastora. E eu fiquei um mês lá, gente. E quando eu voltei para cá, ele falou assim: vamos pagando uma pensão até que eu me estabilizasse. Aí ele me colocou numa pensão lá, eu fiquei lá. E eu vim aqui para a igreja, mas eu tinha vergonha. Eu colocava a Bíblia num saquinho plástico, vinha para cá para as pessoas não me encontrarem, não virem na rua, não tirarem sarro, não brincarem comigo. Eu vinha, um dia eu voltava, mas sempre ficavam bebendo ainda, fumando e tal. E até que um dia eu não aguentei mais também, falei: abandonei tudo, abandonei a pensão, abandonei e fiquei bebendo. Aí eu estava indo para a rua aí de novo. Aí um dia eu não estava aguentando mais, vim aqui, falei: pastor, tá? O pastor olhou para mim e falou: nossa, olha o estado que você está, gente, tá? Vamos então, mas eu vou te mandar então você para longe daqui, cumpra lá o tempo necessário. Aí fui para Divinópolis, lá na clínica, no projeto Quero Viver.
E lá é muito difícil, as regras são difíceis, tudo, então você tem toda aquela dificuldade. Mas eu fui então, de fato, e fiquei lá 9 meses interno, né? E depois que eu cumpri esses 9 meses internamente, eu fiquei trabalhando lá, uns 3 anos de obreiro. Então, para mim, ali foi muito bem, foi um aprendizado. E lá, a situação era muito difícil. Lá por exemplo, você vê, era 5 alqueires assim, de terra, e tinha muitas frutas. Então, as pessoas se quando vai melhorando, gente, sente muita vontade de comer frutas, de comer doce. Você não podia comer nada daquilo. Pra você ter uma ideia, tinha pessoa que colhia amora para fazer suco, se pegasse na boca suja era disciplina, então tinha que pagar, escrever 1000 versículos, aquelas coisas todas. Não era fácil não, gente. Eu suportei tudo isso. O jantar, gente, o jantar todo dia era sopa. E às vezes ele servia quiabo, jiló no almoço, aquelas passeadas de jiló. E ninguém, os caras falavam, olha, como que depois vai tudo. Aí colocava na sopa, a sopa ficava verde, insuportável de comer, eu não comia, gente. Então, é porque os obreiros que estavam lá eram os obreiros já, que estavam desde o início, então tinha umas ideias. Aí quando eu cheguei ao obreiro, tudo, eu falei pro pastor lá, ele falou, mas eu não sabia. Eu falei, pastor, você coloca um giló, que ninguém consegue comer, é horrível, é um castigo. Aí ele cortou, ele falou, não, eu nem sabia disso, então corta isso. Aí eu como obreiro, daí eu deixava também, o dia de domingo, que eu ficava de plantão, o meu pedia autorização, então eu deixava o pessoal entrar no pomar, pegar umas frutas por 5 minutos, eles comia com a maior alegria. Mas então, gente, essa foi um testemunho assim que serviu muito para minha vida, sabe? Então hoje, graças a Deus, né? E teve um fato importante de tudo isso, gente. Faz 11 anos que eu não bebo no fundo, que eu fui pro projeto, foi no dia 15 de abril de 2004. Aí no dia 14 de maio de 2005, eu estava casando, 1 ano de internação, estava casando na igreja, lá dentro do projeto mesmo, dentro da clínica, casando com a Paulo, oficializando nossa união. E desde então, né, graças a Deus, Deus tem sido bênção na nossa vida, nós estamos aqui vivendo em paz. Eu trabalhei um tempo quando eu tinha saído do projeto, foi também quando a igreja comprou era Centro Cultural na época, né? Aí nós fomos, como é o Centro de Convivência. Aí eu fui trabalhar lá, né? E fiquei lá 3 anos também. E hoje eu até entendo, pastor, que ali foi o tempo que Deus escolheu também para que eu ficasse ali protegido pela igreja, pelos irmãos, porque se eu tivesse saído do projeto indo para um serviço secular, provavelmente talvez eu teria, né, tido uma recaída, tido alguma coisa. E por honra e glória do Senhor Jesus, eu nunca tive uma recaída, nunca mais bebi, nunca mais comi, né? E nossa vida então tem sido bênção, gente, sabe? Graças a Deus a gente tem vivido em paz. Eu trabalho hoje em Artur Nogueira, trabalho na prefeitura de Artur Nogueira, sou no cargo de pintor, sou pintor lá, e Deus tem abençoado grandemente a nossa vida, sabe? Recentemente eu tive a minha filha, de 25 anos, adquiriu a doença de câncer e ela faleceu, sabe? Mas no início, quando veio a notícia, eu falei, minha filha, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer, o que não tiver nós vamos entregar na mão de Deus, e Deus vai fazer por nós. Então foi assim, sabe? Mas ela, com Jesus, nós lutamos junto, nós sofremos junto, mas quando ela faleceu, eu tenho certeza que ela foi para a glória, sabe? E a vida com Deus, gente, ela é muito boa. Eu sempre disse isso para minha filha, e a minha filha um dia, ela foi fazer um exame de perícia, ela tinha sofrido uma cirurgia, tudo, e tinha para completar a perícia, ela precisava passar por uma perícia. Ela foi na perícia no médico, o médico olhou para ela, falou, você tem câncer? E daí que você tem câncer? Isso não impede você de trabalhar. Olha, você está com uma semana, daqui uma semana você volta a trabalhar. Ela falou, mas meu cabelo, o cabelo dela tinha caído por quimioterapia. Eu trabalho com o público, ela trabalhava na locadora. O médico falou para ela, isso reza para o seu cabelo crescer, isso não é doença, dá o tempo de 7 dias. Ela voltou arrasada para casa, tudo chorando. Eu falei, não, minha filha, não se preocupe não. Na hora deu até vontade de ir lá para esse médico, mas a gente não sabe, é anônimo, vocês entram com uma porta, sai por outra, aquelas coisas todas. Eu falei, tá bom. Aí ela ia sofrer uma outra cirurgia, e o médico pegou, o médico dela que deu, falou, vai lá fazer uma nova perícia já mediante. Aí quando ela entrou
lá na sala do médico, a mãe dela estava junto, o médico sentado falou assim, ela pode falar? Ela disse, não, ela fala, então a senhora sai, por favor, ela já entendeu. Ela falou, nossa, agora vai ser. Aí o médico olhou para ela e falou, Indira, você está com câncer. Você sabe por que você está com câncer? Eu vou te dizer por quê. Porque talvez você seja a pessoa mais forte da tua família. Talvez o seu pai, sua irmã, seu irmão não aguentava. E Deus escolheu você, para você ser forte, para você suportar. E esse médico abriu uma Bíblia, começou a ler Salmo para ela e falou, não fale para ninguém que eu estou te falando isso, mas eu senti no coração de falar. E aquele médico acalmou o coração da minha filha, sabe, deu esperança para ela. E ele falou assim para ela, olha, eu vou te dar, isso era dezembro, eu vou te dar até dia 30 de janeiro para você ficar bem, para você passar. Talvez um dia nós nos encontrando, nós vamos conversar sobre isso. E hoje eu fico pensando, talvez que esse médico tenha dito nos encontrar num outro espaço no céu, que não foi aqui na terra. Mas ela saiu de lá tão chorando de alegria. Falou, pai, mas que médico, olha, me animou tanto e falou tanta coisa. Eu falei, tá vendo, minha filha, é Deus que fazendo essas coisas, é Deus mostrando o caminho, sabe? Então aquilo deixou ela feliz, eu também fiquei feliz, e deu vontade também de ir lá agradecer esse médico, que também não pude ir, mas a vida é assim, gente. Então eu tenho orado para que Deus abençoe esse médico, que ele possa estar também sempre com essa disposição de cumprir o juramento que ele fez, de tratar bem as pessoas, de tratar então com carinho e confortar o coração daqueles que necessitam, né? Então, eu só quero encerrar, eu quero dizer então que eu sou muito grato a essa igreja, sabe, por tudo que ela tenha me feito. Aqui eu tive, assim, os irmãos, naquela vez houve uma comoção total, todos eles se uniram para mim. Teve caso aqui, gente, a Fátima, ela tirou a camisa, a blusa dela que ela estava usando ali, me deu, trocou, pegou uma blusa do Misericórdia e me deu a blusa, porque a minha blusa estava suja aqui da outra vez. Tinha uma senhora, gente, que uma senhora cheirosa, bonita, ela sempre me abraçava e me beijava, e eu ficava até constrangido, pastor, falando, meu Deus, essa senhora fazendo isso, né, para mim. Aí ela me tratava como se fosse uma mãe. E depois eu fui ver o nome dessa senhora, ela chama Jandira, era o mesmo nome da minha mãe, era a dona Jandira. Ela me abraçava, me beijava e falava assim, Deus vai te mudar a tua vida, sabe, aquilo me incentivava, me deixava tão feliz. Eu ficava até constrangido, falando, meu Deus, essa senhora, né? E eu, mal cheiroso, ali, barbudo, e ela abraçava mesmo com carinho e dizia essas palavras maravilhosas. Então isso é a igreja, tá? Então eu devo muito a essa igreja, claro que a Deus primeiramente, mas também a igreja pela atitude que tomaram, pelos irmãos que trataram bem, cuidaram de mim, como até hoje, gente, as pessoas têm cuidado, têm se preocupado comigo, tá bom? Eu agradeço de coração. Amém. Realmente o Salvador é uma inspiração para nós, é uma prova do amor de Deus na sua igreja, através de cada um aqui. Ele vai fazer uma oração agora. Logicamente não vou pedir para ninguém se manifestar, mas se você está lidando com um vício, ele vai orar por você agora, e Deus vai te libertar nessa noite. Porque a maior prova, eu trabalhei com pessoas viciadas, com casos de recuperação, a maior prova de que alguém venceu um vício é quando passa por um trauma, como ele passou, perda de uma filha, e não ter voltado a beber. Porque normalmente é nessas horas que há a recaída. Uma decepção, numa profunda perda e tristeza, a pessoa recorda que o álcool dava algum alívio para ele naquele tempo. Então ele foi realmente restaurado pelo poder de Deus. Eu nem quero valorar. Se você tem algum vício, seja ele qual for, quem sabe é remédio, quem sabe é o cigarro, ou uma bebida que é escondido, você não consegue passar um dia sem beber. Quem sabe é um vício de comportamento, né? Então você vai ser liberto agora em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Então vamos orar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, nesse instante, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Eu quero pedir, meu Pai, eu quero interceder, meu Pai, nesse instante, pelos irmãos, Pai, por familiares, Pai, desses irmãos que estão aqui nessa igreja, Pai. Se tem no nosso meio, Pai, alguma pessoa, meu Pai, ainda não se libertou de alguma espécie de vício, Pai, seja ele qual for, Pai, aquele vício que esteja oculto, Pai, o Senhor que tudo vê, Pai, o Senhor que tudo sabe, Pai, o Senhor esteja agora, nesse exato momento, Pai, lançando suas bênçãos, Pai, lançando suas poderosas mãos sobre isso, Pai, e o Senhor venha derrubar, levar para o terra, Pai, o Senhor venha derrubar, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Pai. Que o Senhor possa, nesse instante, Pai, estar fazendo com que eles venham enxergar, Pai, tão maravilhosa é a Tua luz, Pai. Como é tão bom, Pai, andar nos Teus caminhos, Pai. Que o Senhor possa, então, estar mostrando esse novo caminho, Pai. Que o Senhor possa estar afastando, Pai. Afasta, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Que o Senhor venha dar, então, liberdade, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai. Que o Senhor venha trazer aqui a esperança, Pai, a cada um desses, Pai, que esteja nesse exato momento com alguns testes de vício, que o Senhor possa estar, então, libertando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.